Olá, meu nome é Victor César, sou aluno de iniciação científica da professora doutora Renata Aquino e estarei apresentando esse trabalho de síntese e caracterização de nanopartículas de modelo Corchel químico usadas na elaboração de nanocoloides magnéticos. O objetivo desse trabalho é a análise do emprego de diferentes solventes em processo de obtenção das nanopartículas do tipo ferrita de manganês. Esse trabalho verifica as condições de síntese para adequação de resultados, mediante caracterização do produto ao final de cada síntese. Como metodologia, nós temos o procedimento de síntese clássico de ferritas, envolvendo uma solução de metais e uma solução de base. A diferença é que nesse método se usa um poliol como solvente, e as etapas consistem no aquecimento das soluções de metais até franca ebulição. Isso é feito num balão. Após entrar em ebulição, a base será adicionada à solução sob agitação branda. É feita uma adição lenta, no caso foi feita uma adição, um período de 1 hora de adição da solução de base. E após a adição completa da base, o meio reacional é mantido sob fervura e agitação, numa condição de refluxo, por 3 horas nessa metodologia empregada. Ao final do procedimento, utiliza-se separação magnética e sucessivas lavagens para isolamento do produto final. Aqui estão as massas pesadas para os reagentes em cada síntese realizada, né? Os reagentes utilizados foram o cloreto de manganês tetraidratado, cloreto férrico hexaidratado e o hidróxido de sódio como a base selecionada. Os solventes foram modificados. Nas duas primeiras sínteses foi utilizado o glicerol, quanto que na terceira síntese e na quarta síntese foram utilizados dietileno glicol, DEG, na quarta água. Bom, como resultados para a síntese glicerol, pode-se verificar em comparação com o difratograma padrão para ferrita de manganês, foi retirado da literatura. E como comparação, a gente verifica que na difração de raio-x não foram obtidos os mesmos picos para uma ferrita de manganês. Caracteriza-se esse resultado obtido para o produto em glicerol como sendo oxi-hidróxidos de ferro e manganês. Eles têm caráter não magnético e não correspondem ao produto desejado. Para síntese em DEG, os difratogramas podem ser comparados e verifica-se, sim, a formação do produto final. Isso pode ser observado pela reprodução dos mesmos picos nas mesmas posições angulares. E esse resultado é bastante interessante, apesar de terem sido verificados picos adicionais no difratograma. Esses picos adicionais correspondem a impurezas no produto final obtido, mas especificamente será mostrada adiante uma impureza em particular, que é o cloreto de sódio. Aqui, em comparação com o difratograma padrão para cloreto de sódio, nós podemos observar os picos 200, 220, 222, todos nas mesmas posições. Isso indica que a amostra obtida está contaminada com cloreto de sódio. Isso é resultado de lavagem não suficiente e cristalização superficial após a etapa de secagem em estufa. Essa impureza pode ser removida posteriormente com sucessivas lavagens. Ao final, foi efetuado o isolamento do pico para determinar o diâmetro médio das partículas obtidas. Então, aqui nós
Empregamos o formalismo de Debye-Scherrer, né, em que se toma a meia altura do pico mais intenso, nesse caso 311. Calcula-se a amplitude da banda à meia altura do pico e utiliza-se da posição angular em que o pico foi verificado. Então, aqui nós temos na tabela os parâmetros empregados no formalismo de Debye-Scherrer, né? O K, que é um fator de forma utilizado, o lambda, que é correspondente à radiação do tubo de cobre, comprimento de onda, o θ, que foi o ângulo de 17,88 graus aproximadamente, como se pode verificar no difratograma, beta, amplitude do pico a meia altura, e o diâmetro obtido foi de 10,26 nanômetros, né, indicando que as partículas têm em torno aí de 10 nanômetros de diâmetro. Como conclusão, verifica-se que a metodologia é adequada para a obtenção de ferrita de manganês no caso de utilizar dietileno glicol como solvente. Foram obtidas nanopartículas magnéticas com tamanho médio de 10 nanômetros. Verificou-se a inadequação dos solventes glicerol e água para ambas as condições empregadas na metodologia em questão. Para a síntese em glicerol, que foi interrompida em etapa intermediária, sugere-se a pressurização do seu sistema para elevar a temperatura de ebulição e favorecer o avanço da reação em direção ao produto desejado. No caso da síntese em água, é uma síntese de coprecipitação hidrotérmica, pode ser feita a simples troca das soluções envolvidas em cada etapa, né? Aquecendo assim a solução de base até ebulição e adicionar lentamente a solução dos metais. Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho. Obrigado pela atenção.